seu telefone, falasse com seu assistente virtual e ouvisse uma voz que soasse exatamente como a de uma celebridade famosa. Agora, e se essa celebridade nunca tivesse dado permissão para o uso de sua voz? Isso não é ficção científica, é uma controvérsia real. Bem-vindo de volta ao Tech MXS, onde mergulhamos nos debates tecnológicos mais intrigantes. Hoje estamos explorando uma questão polêmica que chamou a atenção do público e de especialistas jurídicos. Scarlett Johansson, conhecida por seus papéis em Hollywood, recentemente se viu em uma controvérsia de IA com a OpenAI, um laboratório de pesquisa de inteligência artificial líder. Eles criaram uma voz para seu novo assistente virtual que soava estranhamente semelhante à dela, sem o seu consentimento. Junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas deste dilema moderno, desde batalhas legais até dilemas éticos. Fique ligado enquanto analisamos o que isso significa para o futuro da IA e dos direitos das celebridades. Antes de mergulharmos mais fundo na controvérsia, vamos primeiro entender os principais envolvidos. Scarlett Johansson, um nome sinônimo de blockbusters de Hollywood como Vingadores e filmes aclamados pela crítica como Encontros e Desencontros, não é famosa apenas por sua atuação, mas também por sua voz distintiva. É essa mesma voz que se tornou o centro da disputa atual. Do outro lado do ringue, temos a OpenAI, um titã no campo da inteligência artificial. Conhecida por seu trabalho revolucionário em IA e aprendizado de máquina, a OpenAI tem empurrado os limites do que a IA pode fazer, desde dominar jogos como Go até desenvolver modelos avançados de linguagem. Mas sua última empreitada na criação de assistentes virtuais realistas gerou uma grande tempestade. Agora, por que a voz de Scarlett Johansson é tão crucial nesse contexto? Em 2013, Johansson estrelou em Ela, um drama romântico de ficção científica onde ela deu voz a Samantha, um sistema de IA que desenvolve um relacionamento profundo com o protagonista. Sua performance foi amplamente elogiada pela profundidade emocional, puramente através de sua voz. Curiosamente, os paralelos entre seu papel em Ela e a situação atual com a OpenAI são muito significativos para serem ignorados. Em ambos os cenários, a voz de Johansson traz um toque humano à IA, desfocando as linhas entre tecnologia e realidade. Mas aqui é onde as coisas tomam um rumo. Apesar de pedidos anteriores negados por Johansson para usar sua voz para a IA, a OpenAI seguiu em frente e criou um assistente virtual cuja voz soava suspeitosamente como a dela. Este incidente levanta questões cruciais sobre consentimento e uso ético da identidade de uma pessoa na tecnologia. Vamos explorar como esse conflito se desenrolou e o que isso significa para a futura interação entre celebridades e tecnologias de IA. A controvérsia começou a se desenrolar quando Sam Altman, CEO da OpenAI, entrou em contato pessoalmente com o agente de Scarlett Johansson com uma proposta. Esta não foi a primeira tentativa. Marcou o segundo pedido, dentro de um ano, pedindo a Johansson para licenciar sua voz para um próximo projeto de IA. Apesar do potencial para preencher a lacuna entre tecnologia e artes criativas, Johansson recusou novamente, citando preocupações sobre o uso e controle de sua voz em um ambiente de IA. Apesar de suas recusas claras, o enredo se adensou com o lançamento do novo assistente virtual da OpenAI, chamado Sky. Lançado durante um evento de produto altamente polido, Sky imediatamente chamou a atenção do público, não por suas capacidades técnicas, mas por sua voz, que muitos notaram ter uma semelhança assustadora com a de Johansson. A semelhança foi tão marcante que não demorou muito para a atriz responder. Sentindo que sua identidade vocal havia sido apropriada sem seu consentimento, Johansson tomou medidas legais, contratando um advogado para tratar o que ela percebia como um uso indevido de sua imagem. A resposta da OpenAI foi rápida, mas complexa. A empresa inicialmente defendeu a voz do assistente, afirmando que foi originada de uma atriz diferente cuja voz natural foi usada para a IA. No entanto, enfrentando um crescente escrutínio e as implicações legais trazidas pela equipe de Johansson, a OpenAI decidiu suspender o lançamento de Sky.
Eles emitiram uma declaração esclarecendo sua posição sobre vozes de IA, afirmando que não deveriam imitar deliberadamente a voz distintiva de uma celebridade e admitiram que a voz de Sky não era uma imitação da de Johansson. Este incidente não apenas gerou um frenesi na mídia, também desencadeou uma discussão mais profunda sobre ética e responsabilidade no desenvolvimento de tecnologias de IA. À medida que mergulhamos nesses desenvolvimentos, é importante considerar não apenas as ramificações legais, mas também o potencial dano aos indivíduos quando a tecnologia cruza certos limites sem um consentimento claro. À medida que a história ganhava atração, a reação da comunidade foi mista. Alguns elogiaram os avanços tecnológicos representados por Sky, enquanto outros expressaram preocupação com os limites éticos sendo testados. A postura pública de Johansson e a subsequente ação legal destacaram um desconforto crescente com a forma como a IA poderia replicar atributos humanos tão de perto que poderia potencialmente infringir identidades pessoais e profissionais. O diálogo em torno de Sky tomou um rumo particularmente pungente quando o próprio papel anterior de Scarlett Johansson no filme Ela foi trazido à conversa. O filme, que retrata um homem se apaixonando por seu assistente de IA, foi frequentemente citado como uma reflexão das potenciais complexidades emocionais e éticas das interações IA-humano. O papel de Johansson como a voz da IA em Ela e sua confrontação na vida real com a OpenAI sublinharam a linha tênue entre a arte e as realidades da tecnologia, invadindo direitos pessoais. Em resposta à reação e às implicações legais, a OpenAI foi forçada a reavaliar sua abordagem ao desenvolver e relançar vozes de IA. A pausa em Sky não foi apenas uma interrupção temporária, mas um momento para a OpenAI refletir sobre as implicações mais amplas de seu trabalho. Tornou-se uma mensagem clara para a indústria sobre a importância de navegar o cenário ético com mais diligência e respeito pelos direitos individuais. A situação com Scarlett Johansson e a OpenAI serve como um estudo de caso significativo para todas as empresas de tecnologia que se aventuram em territórios semelhantes. Ela sublinha a necessidade de políticas claras e melhores estratégias de comunicação quando envolve elementos tão pessoais quanto uma voz humana. Além disso, chama para uma reavaliação de como o consentimento é obtido, destacando a necessidade de transparência e respeito nos engajamentos entre criadores de tecnologia e as personalidades criativas cujos talentos e traços desejam emular. À medida que a controvérsia em torno de Scarlett Johansson e o assistente virtual Sky se desenrola, a conversa inevitavelmente se desloca para as ramificações legais e éticas da tecnologia de IA imitando vozes humanas, particularmente as de personalidades bem conhecidas. Esta situação traz à tona o delicado equilíbrio entre inovação e privacidade, nos empurrando a questionar onde traçamos a linha na replicação digital de atributos humanos. Do ponto de vista legal, o uso da voz de Johansson ou uma voz indistinguível da dela, sem seu consentimento, toca em debates em curso sobre direito de publicidade. Este conceito legal concede aos indivíduos a autoridade para controlar como sua imagem, incluindo sua voz, é usada comercialmente. O incidente levanta questões significativas sobre se as empresas de IA estão potencialmente ultrapassando limites ao criar modelos de voz que imitam de perto os de participantes não dispostos. Esses casos sublinham um tema recorrente, a tensão entre inovação tecnológica e direitos pessoais. Eles revelam uma necessidade societal de reavaliar e possivelmente redefinir consentimento e direitos autorais na era da reprodução digital e IA. Cada caso fornece uma camada de entendimento que nos ajuda a navegar a complexa interação de ética, lei e tecnologia, enfatizando a necessidade de regulamentos claros que protejam os indivíduos enquanto promovem a inovação. Voltando nossa atenção para a indústria da música, fornecemos mais contexto sobre as complexidades da replicação de voz e direitos.
Um exemplo marcante ocorreu com a performance virtual de Tupac Shakur no Festival de Música Coachella em 2012. Um holograma do falecido rapper se apresentou no palco, provocando tanto admiração quanto debates éticos. Este cenário levantou questões sobre direitos póstumos e o consentimento dos espólios dos artistas, ecoando as preocupações vistas no caso de Scarlett Johansson com o uso de sua voz. Outro caso ilustrativo envolveu o uso de inteligência artificial para clonar a voz de Anthony Bourdain em um documentário após sua morte. Os cineastas usaram IA para gerar áudio de Bourdain lendo e-mails que ele havia escrito, mas nunca gravou ele mesmo. Isso provocou um debate sobre as implicações éticas de usar IA para recriar as vozes dos falecidos sem consentimento explícito, destacando o placebo, o potencial para manipulação emocional e o desfocamento da realidade. No reino dos videogames, o uso de atores de voz e suas semelhanças digitais também suscitou escrutínio legal. Por exemplo, os atores da popular série de jogos Grand Theft Auto enfrentaram questões semelhantes às de Johansson, onde suas vozes e semelhanças foram usadas extensivamente, levando a disputas sobre direitos e compensação. Esses casos sublinham a necessidade de acordos claros e práticas éticas na utilização de voz e semelhança em mídia interativa. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia Deepfake, que permite a criação de gravações de vídeo e áudio convincentes de indivíduos dizendo ou fazendo coisas que na verdade não disseram ou fizeram, traz camadas adicionais de complexidade. Esta tecnologia tem implicações significativas para o consentimento, pois pode ser usada para criar conteúdo sem o acordo do indivíduo, potencialmente danificando reputações ou enganando o público. Esses exemplos de vários setores destacam a necessidade urgente de uma estrutura legal e ética que possa acompanhar os avanços tecnológicos. À medida que a IA continua a evoluir, também devem evoluir nossas abordagens para governança e regulação. Esses casos não apenas paralelam a experiência de Scarlett Johansson, mas também servem como um lembrete crucial das implicações mais amplas para a privacidade, consentimento e o uso ético da tecnologia na sociedade. A revelação de que o assistente virtual Sky, da OpenAI, potencialmente imitava a voz de Scarlett Johansson sem seu consentimento, gerou uma onda de reações tanto do público quanto de insiders da indústria. Esta controvérsia ressoou profundamente com muitos, levando a uma conversa robusta sobre os limites da tecnologia de IA e a proteção dos direitos individuais. Da perspectiva do público, as plataformas de mídia social e os fóruns online têm fervilhado com discussões. Muitos expressam uma crescente preocupação com as implicações para a privacidade das tecnologias de IA que podem imitar características humanas tão precisamente. Fãs de Johansson se mobilizaram em apoio aos seus direitos, enquanto entusiastas da tecnologia estão divididos. Alguns estão fascinados pelas capacidades da IA, enquanto outros estão cautelosos com a ladeira ética escorregadia que ela apresenta. Dentro da indústria tecnológica, o incidente gerou um chamado por diretrizes e padrões mais claros. Especialistas em ética de IA e juristas enfatizaram a necessidade de regulamentações rigorosas para governar o uso da IA na replicação de semelhanças e vozes humanas. Esses profissionais argumentam que, sem estruturas éticas robustas, o rápido avanço da IA poderia levar a mais casos de uso indevido e exploração. Além disso, esta situação chamou a atenção de órgãos reguladores e legisladores que começam a ver a necessidade urgente de leis atualizadas que possam abordar os desafios únicos impostos pela IA. As discussões nas câmaras legislativas estão cada vez mais focadas em como equilibrar inovação com privacidade e consentimento, garantindo que os avanços em IA não venham ao custo de direitos humanos fundamentais. A reação da indústria também inclui declarações cautelosas de outras empresas de IA que estão observando de perto a gestão da situação pela OpenAI. Essas empresas reconhecem o potencial para desafios semelhantes em suas operações e estão ansiosas para aprender com as experiências da OpenAI para melhor navegar,
a complexa interseção de tecnologia e direitos pessoais em seus futuros produtos. Essa resposta coletiva sublinha um momento crítico na evolução da tecnologia de IA. Destaca a necessidade de uma abordagem proativa para considerações éticas, um diálogo que deve evoluir tão rapidamente quanto a própria tecnologia para garantir que a IA sirva à humanidade de forma positiva sem infringir os direitos e liberdades individuais. À medida que refletimos sobre a controvérsia envolvendo Scarlett Johansson e a OpenAI, torna-se imperativo considerar as implicações futuras para a tecnologia de IA e os direitos dos indivíduos. O diálogo iniciado pela experiência de Johansson não é apenas um momento passageiro, mas um presságio das questões mais profundas que residem na interseção de tecnologia e privacidade pessoal. Uma grande implicação é o potencial para novas legislações destinadas a proteger os indivíduos contra o uso não autorizado de suas identidades digitais. Legisladores, estimulados pela indignação pública e as questões complexas levantadas por casos como o de Johansson, podem pressionar por regulamentações mais rigorosas governando as tecnologias de IA. Isso pode incluir leis especificamente direcionadas ao uso de semelhança e voz, garantindo que o consentimento não seja apenas uma consideração ética, mas um requisito legal. Além disso, a indústria tecnológica pode ver uma mudança para práticas mais transparentes quando se trata do desenvolvimento e implantação de sistemas de IA. As empresas podem começar a implementar processos de consentimento mais rigorosos e talvez até envolver consultas públicas em suas fases de desenvolvimento. O objetivo seria construir confiança através da transparência e responsabilidade, o que poderia ajudar a mitigar os medos públicos sobre a IA e seu impacto na privacidade. Para desenvolvedores e pesquisadores de IA, esta situação destaca a necessidade de diretrizes éticas que não sejam apenas claramente definidas, mas também universalmente aplicadas. Isso pode levar ao estabelecimento de comitês éticos dentro das empresas encarregados de supervisionar projetos de IA para garantir que eles aderem tanto aos padrões legais quanto às expectativas sociais. Tais medidas ajudariam a fechar a lacuna entre o rápido avanço tecnológico e o ritmo mais lento de compreensão ética e regulamentação. Por último, o impacto mais amplo na sociedade envolve como nós, como sociedade, percebemos e interagimos com as tecnologias de IA. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada em nossas vidas diárias, fomentar um público bem informado que entenda tanto as capacidades quanto as limitações da IA será crucial. Educação e diálogo aberto poderiam desmistificar as tecnologias de IA e promover uma compreensão mais nuançada de suas implicações éticas e práticas. A controvérsia envolvendo Scarlett Johansson e a OpenAI serve como uma oportunidade crítica de aprendizado para todos os interessados no desenvolvimento de IA. Ela chama por uma abordagem proativa para garantir que futuras inovações em IA não sejam apenas impressionantes em suas capacidades, mas também desenvolvidas com um profundo respeito pela dignidade e direitos dos indivíduos. À medida que encerramos nossa discussão sobre o uso controverso de uma voz estranhamente semelhante à de Scarlett Johansson pela OpenAI, é crucial refletir sobre os pontos-chave que abordamos hoje. Esta situação não apenas destacou as capacidades avançadas da tecnologia de IA, mas também sublinhou os significativos desafios éticos e legais que acompanham. Primeiramente, observamos a tensão entre avanço tecnológico e direitos pessoais. A decisão de Johansson de desafiar legalmente a OpenAI serve como um lembrete da importância do consentimento e da propriedade que os indivíduos detêm sobre suas próprias identidades, mesmo em uma era dominada pela inovação digital. Em segundo lugar, a resposta do público e da indústria demonstrou uma crescente conscientização e preocupação com as implicações éticas das tecnologias de IA. O debate não está mais confinado a círculos tecnológicos, mas engajou um público mais amplo, provocando uma conversa vital sobre como queremos moldar a futura interação entre humanos e máquinas. Além disso,
discutimos as possíveis mudanças que este incidente poderia provocar na indústria, desde regulamentações mais rigorosas até práticas de desenvolvimento mais éticas. A reação da comunidade tecnológica pode muito bem levar a novos padrões que equilibram inovação com respeito pelos direitos pessoais. Em conclusão, a controvérsia envolvendo Scarlett Johansson e a OpenAI é uma ilustração pungente de a vida imitando a arte, um cenário do mundo real que ecoa os temas de seu filme Ela. Serve como um estudo de caso crítico para entender a complexa relação entre tecnologia e os indivíduos que ela busca emular. À medida que avançamos, é imperativo que continuemos a nos engajar nessas discussões, advogar pelo desenvolvimento responsável de IA e garantir que a tecnologia sirva à humanidade com respeito e integridade. Obrigado por sintonizar na exploração de hoje sobre esta fascinante interseção de tecnologia, lei e direitos pessoais. Quais são suas opiniões sobre este assunto? Você acha que a IA deveria usar a semelhança de alguém sem seu consentimento explícito? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo informativo como este. E com isso dito, encerramos nossa exploração das profundas implicações que a IA tem sobre os direitos e a identidade pessoal. Como vimos com o caso de Scarlett Johansson e a OpenAI, a interseção de tecnologia e privacidade pessoal é mais relevante do que nunca. Como você se sente sobre tecnologias de IA que podem imitar vozes humanas? Devem existir regulamentações mais rigorosas para proteger as identidades individuais? Esta tecnologia poderia melhorar nossas vidas ou apresenta um risco muito grande para nossa privacidade pessoal? Compartilhe seus pensamentos e opiniões nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para saber o que você pensa sobre essas questões urgentes. Obrigado por assistir e até a próxima. Mantenha-se curioso e informado.